Olá, gente! A videoaula de hoje é sobre evasão escolar, que é um dos temas que também está sendo muito cotado para esse Enem de 2021. Então, se você quer saber um pouco sobre esse assunto, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar o repertório sociocultural com um filme, e esse filme é de 2019, O Menino que Descobriu o Vento. Na verdade, esse filme vai falar sobre a questão do poder da educação, ou seja, da educação como cidadania, da transformação e principalmente que a educação precisa do apoio familiar e da sociedade também. Então, na verdade, para uma pessoa ter educação não é um fator só que vai contar, mas são vários fatores presentes ali. Então, você pode entrar com o Menino que Descobriu o Vento, caso você queira. O segundo repertório sociocultural também é um filme chamado Uma Lição de Vida, que vai contar a história de um queniano que decidiu estudar com 84 anos de idade. É uma história real e ele entrou no Guinness Book como a pessoa mais velha a iniciar os estudos. Na verdade, no filme vocês vão descobrir que ele sempre quis estudar, mas aí mediante a situação política do país ele não pôde. Então, nesse filme você consegue provar que para os estudos nunca é tarde, desde que haja um sonho. Então, se você quiser, entra com esse filme aí que vai dar certo. O terceiro repertório sociocultural é um filme que eu já sou declaradamente amante dele, porque na verdade eu sempre gostei desse filme, eu sempre achei ele muito intenso, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme mais antigo, é verdade, mas é um filme que conta a história de uma escola super tradicional que ensinava disciplina, ordem, ética, e aí contrata-se um novo professor e esse professor ele acaba ensinando para um grupo de alunos que a educação ela ultrapassa as paredes das escolas, que educação é muito mais do que aquilo que é ensinado tão rigorosamente e que às vezes não tem nem o interesse do próprio aluno. Então, Sociedade dos Poetas Mortos pode contribuir no tema de hoje. Hoje eu empolguei e trouxe um quarto repertório sociocultural, que é um documentário chamado Fora de Série. Ele foi produzido pela Universidade Federal Fluminense e vai contar a história de 13 garotos que tiveram que abandonar a escola. E eles vão contar a história deles alegando os motivos que os levaram a abandonar a escola. Dentre esses motivos vocês vão encontrar vários, mas também vamos encontrar coisas como racismo, preconceito, bullying e várias outras questões que devem ser levadas em consideração. Então, se você quiser, você pode vir com esse repertório aí chamado Fora de Série. Senhoras e senhores, vocês sabem o que eu sempre afirmo nos vídeos. Quando for escolher o repertório sociocultural, escolha de acordo com a sua base argumentativa. Não sai escolhendo aleatoriamente, não. Ele tem que estar completamente linkado àquilo que você está argumentando e falando, certo? Antes de irmos para o desenvolvimento, eu gostaria de fazer um pedido se lhe for aprazível, se você quiser, é claro. Eu gostaria de pedir para que se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos, curta, comente. Esse tipo de movimentação no YouTube vai fazer com que as pessoas conheçam mais o canal e assim eu posso ajudá-las nessa jornada que é o Enem. Se você puder fazer isso, eu vou ficar extremamente grata. Vamos começar agora o desenvolvimento. Os dados educacionais atuais, eles apontam que 14,1% dos adolescentes não completam o ensino fundamental até os 16 anos. Além do que, o PNAD, que foi justamente quem fez essa pesquisa, alega que 20% de 50 milhões de pessoas de 16 a 29 anos param de estudar em uma determinada fase escolar ou da vida. Esses números são altíssimos e eles vão acarretar, é claro, naquela questão de cidadania e de emprego que nós sempre discutimos quando falamos de escola. Quando se fala em evasão escolar, a gente tem que pensar que nós temos algumas causas, ou seja, são os motivos que vão fazer com que as pessoas abandonem a escola. A
primeira divisão que eu vou fazer com vocês está relacionada ao ensino fundamental e o ensino médio. Vamos começar com o ensino fundamental, que seria aquela fase até o 9º ano. A maioria das pessoas que desistem da escola, a gente não pode dizer desistir da escola, né, gente? Que elas evadem, vamos colocar dessa forma. Normalmente é por causa do transporte e da localidade. As escolas ficam distantes e elas não conseguem cumprir essa rotina de caminhar, às vezes caminhar muito tempo, ficar muito tempo no trajeto para poder chegar à escola. Ou às vezes não tem nem quem possa as levar a essa escola. Então, no fundamental, a primeira causa de evasão que nós temos é justamente a questão do deslocamento e de transporte para a escola. Já no ensino médio, a causa maior da evasão, lembrando, são várias, mas a causa maior da evasão no ensino médio é o desinteresse. Muitos alunos acabam apontando que as matérias estão descontextualizadas, não há nenhum tipo de incentivo para o pensamento livre, em que eles são obrigados a dar conta de várias e diversas matérias e que, em muitas delas, eles não vão utilizar no dia a dia, nem têm interesse de seguir carreira ou profissão relacionada àquelas matérias. E essa opinião de muitos alunos em relação ao ensino médio, ela é compartilhada por vários professores. Então, duas grandes causas aí que eu apresentei para vocês. Uma relacionada ao ensino fundamental e a outra relacionada ao ensino médio. Uma outra causa relevante tem a ver com, você já pensou nisso, a questão financeira. Claro, a gente não pode desprezar esse ponto de jeito nenhum nessa aula, porque a questão financeira realmente é um fator crucial entre escola e trabalho. Por vezes, muitos alunos, eles são obrigados pelos pais a abandonarem a escola. Às vezes, não é nem que o aluno não queira estudar, mas a urgência de colocar mantimento em casa, luz, ou seja, manter a casa, faz com que esse cidadão, ele não tenha a oportunidade de estudar. E entre sobreviver e o estudo, os pais às vezes obrigam esse aluno a trabalhar e acaba abandonando a escola. Uma outra questão também financeira que a gente tem que pontuar é que às vezes nem são os pais. Às vezes está relacionado a uma autonomia financeira. Aquela pessoa, ela quer ter o dinheiro dela para poder comprar as coisas dela e ela entra no mercado de trabalho. E a partir do momento que ela entra no mercado de trabalho, esse mercado, ele demanda tempo. Então ela acaba fazendo uma escolha. Ela larga os estudos para poder trabalhar e ter essa autonomia financeira. Então essa é uma causa que você pode apontar no seu texto que super vai dar certo. Uma outra causa relevante está associada à seguinte questão. O aluno, ele decide trabalhar e estudar. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E só para quem fez isso, sabe o quanto é difícil. Exige muito da gente. Eu não estou falando aqui que é impossível, claro que não. Conhecemos várias pessoas que já fizeram isso. Não estou falando que é impossível, mas demanda muita disciplina e muita energia. Trabalhar e estudar. Normalmente, quando as pessoas conseguem concatenar as duas coisas, elas já são um pouco mais velhas. Mas muitos alunos, às vezes, numa idade mais tenra, decidem fazer as duas coisas. Só que mediante ao excesso de disciplina, ao cansaço, às vezes até o fator do próprio trabalho, muitos acabam desistindo da escola, optam por ficar só com o trabalho. Então, nesse caso, há o desejo de permanecer na escola, mas a dificuldade em conciliar os dois elementos é que faz com que haja evasão escolar. Mesmo sendo uma característica de ensino fundamental, na questão também do ensino médio, o transporte está associado. Então aqui nós vamos falar dos alunos de uma forma geral. Muitos alunos que vivem, por exemplo, em zona rural, eles têm dificuldade a ter acesso à escola e acabam
por falta de meio de locomoção ou por falta de tempo, porque tem alunos, gente, que pasmem, é verdade, às vezes levam 3 horas para poder chegar na escola. E aí faz a jornada, já chega na escola, já chega cansado. Esse menino não tem condições de aprender em sua totalidade porque ele já chegou cansado. E aí pega esse fator e coloca-se em relação a uma rotina, aí não tem como. Ele acaba desistindo mesmo da escola e acaba evadindo. Eu não posso negar uma outra questão que a gente vira e mexe e acaba recaindo sobre ela. A questão do bullying. O bullying é um tratamento de violência e perseguição para com o outro. E normalmente as pessoas que são vítimas de bullying, dependendo da situação, acabam sim não querendo mais frequentar as escolas. A escola se torna um ambiente hostil para essa pessoa. E se é um ambiente hostil, é óbvio que ela, se for à escola, ela vai com medo, ela vai triste, ela pode entrar em depressão, aquele ambiente não se torna aprazível. E se a educação não for aprazível, ela simplesmente deixa de ser educação. Então, muitos alunos, por causa do bullying, acabam deixando as escolas. Preferem não ir, ter uma baixa escolaridade, do que sofrer com ameaças ou violências. Então, o bullying também é um dos fatores da evasão escolar. Já que falamos das causas, agora nós vamos falar das consequências, é claro. Uma das consequências é que, normalmente, aquele aluno que abandona a escola, ele comete a evasão escolar, esse aluno tem uma tendência a ter uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima acaba associando a questão profissionalizante. Esse aluno, ele fica, por vezes, com medo de falar, envergonhado do que sabe ou do que não sabe no ambiente de trabalho e às vezes na própria sociedade. Pessoas que normalmente finalizam os estudos, ou seja, não cometem evasão escolar, têm uma tendência a ter uma autoestima maior no que tange à cognição, à dicção e à relação com as outras pessoas. Um outro quesito, uma outra consequência a ser levada em consideração é que, normalmente, quando o aluno evade, ele pode até voltar à sala de aula, não vamos radicalizar aqui de jeito nenhum, mas dificilmente esses alunos vão voltar para a sala de aula. Por quê? Porque eles vão estar no mercado de trabalho que vai exigir desses alunos, dessas pessoas, uma demanda. Eles normalmente se acostumam àquela rotina, eles normalmente tocam a vida, e aí voltar para a sala de aula implica em mudar completamente uma rotina, implica em mudar completamente vamos dizer, um padrão já cômodo. Então, muitos acabam não voltando por esse motivo. Outros acabam não voltando por falta de oportunidade mesmo. Ou seja, não conseguem mais se relacionar na escola ou por causa do trabalho que exige hora extra, seja lá o que for. E alguns não conseguem voltar por vergonha. Muitos acabam pensando da seguinte forma: olha, meu tempo já passou, eu não aproveitei, eu sou mais velho da turma, ou qualquer pensamento similar, então por vergonha acabam não voltando às salas de aula. Então, quando se tem uma evasão escolar, é muito difícil que aquela pessoa volte à condição de aluno para poder finalizar os seus estudos. No caso das instituições, não é interessante que se tenha evasão escolar, porque a evasão escolar ela afeta diretamente aquela instituição. Essa instituição ela possui números e taxas. E esses números e taxas, eles são reflexo da educação naquela escola. Quando se há um número elevado de evasão escolar, e aí é irrelevante o motivo, essa escola ela acaba testemunhando de que talvez o ambiente
ou o ensino não esteja adequado para os alunos ou interessante para os alunos. Seja escola pública, seja escola particular, uma alta taxa de evasão não é interessante para essa escola, porque ela lida com dados e presta conta desses dados, claro, ao governo. A partir do momento que se sabe as causas e as consequências da evasão escolar, traçar projetos para solucionar o problema é mais tranquilo. Basta a gente analisar os problemas e ver como consertar esses problemas. No entanto, é preciso também que as escolas façam uma espécie de busca ativa. Isso mesmo, eu estou falando de ligar para a família, olha, e aí, vai vindo, tá vindo, o que está acontecendo? Eu estou falando de assessorar, por exemplo, olha, houve uma queda com fulano de tal, nos ensinos de fulano de tal, o que está acontecendo? Como a gente pode ajudar? Ou seja, essa relação da escola com a família e essa busca ativa não só pelo aluno, mas por saber como está a condição psicológica e essencial desse aluno para ele frequentar a escola é fundamental para que se tenha uma baixa evasão escolar. Aqui eu não estou dizendo que vamos resolver o problema, né? Sabemos que conversamos nessa aula, tem alguns problemas que a busca ativa não vai resolver, por exemplo. A questão do trabalho, por exemplo, não tem muito como resolver essa questão. Mas, dentro de outras situações, esse suporte escolar funciona bastante. Em questões tais como o bullying, por exemplo, que a gente mencionou. Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, eu espero que eu possa ter ajudado vocês com esse tema. No mais, eu vejo vocês até a próxima videoaula, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau gente!